Do apóstolo Paulo, a igreja de Tessalônica, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 5 até o versículo 10. Informando mais uma vez que eu continuo usando a Almeida Revista e Atualizada. Diz assim, meus amados: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra, 1 Tessalonicenses, primeiro é de 5 a 10. De sorte que vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10. E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém, queridos? Glória a Deus. Pois bem, nós vamos continuar a nossa preleção. E hoje eu queria, nessa tarde, ficar mais uma leitura expositiva, trazer uma mensagem expositiva para os irmãos a partir desse texto. E dentro desta palavra, nós entendermos os desafios que o movimento pentecostal está passando ou precisa enfrentar. Eu acredito que essa carta de Paulo, que é uma das cartas mais antigas que foi escrita pelo apóstolo, ela tem princípios que podem nortear e devem nortear a nossa vida, tanto a vida devocional como a vida ministerial, congregacional. Ela foi escrita no ano 51, quando Paulo estava em Corinto. É uma carta pastoral mesmo, que vai tratar de problema de igreja, uma carta que vai falar de muita esperança, uma das cartas que aborda a questão da parousia, da vinda de Jesus com muita profundidade, essas duas cartas de Paulo. Então é um documento importantíssimo para nós. E nesse texto que nós lemos, particularmente do versículo 5 a 10, eu já cheguei até a abordar de uma forma, por outro ângulo, evidentemente, num livro que eu escrevi há algum tempo, acho que 2012, Rastros de Fogo. Eu trabalhei alguma coisa neste capítulo. E eu quero trazer para os irmãos, queria que você deixasse sua Bíblia aberta, porque nós vamos meditar no texto. Eu falei de uma leitura expositiva. A leitura expositiva, hoje está um debate que eu chamo briga de rua, na internet, entre pentecostais, reformados, sobre a questão do sermão expositivo. Mas, irmão, o sermão expositivo é muito antigo. É um recurso dos pregadores, tanto faz ser reformado como não. Para você ter uma ideia, os primeiros comentaristas das lições bíblicas da CPAD, se você pegar a década de 30 aí com Neil Katzberg e Samuel Nistron, eles escreviam expositivamente. É incrível como eles dominavam essa técnica que é desconhecida por muita gente. Então, o que é o sermão expositivo? Nada mais é do que você tirar do texto as lições para a vida espiritual. Você tirar do texto aquilo que a palavra tem princípios que está ali, que ela está mostrando, e você vai tirar para subsidiar a sua pregação. Não é a única forma de pregação, não.
Tem várias formas de pregação. Nós, pentecostais, gostamos muito dos sermões temáticos e nós somos bons disso mesmo. Eu fico admirado, eu vi o Bernardo Johnson, que muitos aqui conheceram, pregar sermões temáticos, que não são fáceis de pregar, porque requer uma cultura enciclopédia do pregador. Osiel é bom de sermão temático, esse tipo de gente aí que lê muito e prega sermão temático, que é uma maravilha, nos prende. Né? Eu conheço vários colegas que são excepcionais da pregação temática. Mas para nós pastores, eu acredito que o sermão expositivo, para a vida congregacional, ele tem uma utilidade extraordinária, estupenda, para auxiliar na pregação. Nós temos vários hoje pastores. Eu tive um professor no mestrado em Curitiba, que é o Renato Gusso, Antônio Renato Gusso. Ele é um batista, muito crente, muito humilde, foi meu professor, e ele foi o professor responsável por nos ensinar sermão temático. Claro que a gente já usava isso, mas ele nos aperfeiçoou. Ele tem dois livros intitulado Pregando em Todos os Livros da Bíblia. Excelente, espetacular. E todas as mensagens dele são expositivas. Então o Renato é muito bom disso. Ele é um hebraísta, trabalha na Sociedade Bíblica, escrevendo para a Sociedade Bíblica. Eu soube, quando eu estava na Batista do Paraná, que no mundo foram escolhidos 6 escritores para escrever um dicionário semântico de hebraico. E o Gusso representou o Brasil. Né? Então ele é muito bom. Estou dando um exemplo para os irmãos, são pastores de peso que nos incentiva ao sermão temático. Então nós temos aqui algumas coisas que nós vamos tirar do próprio texto para a nossa edificação e vai nos ajudar a avaliar sobre esse desafio que eu chamo de desafios do movimento pentecostal no século XXI. O primeiro desafio, anote aí, que nós precisamos enfrentar, é sermos ortodoxos e carismáticos ao mesmo tempo. Veja o que o texto está dizendo, versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou tão somente em palavra. Escuta só, isso aqui é a palavra que está falando na pregação. É a palavra de Deus. Chegou, ele está dizendo, chegou em palavra, mas não só nisso. Chegou também no poder do Espírito Santo. Então veja que é um desafio de nós mantermos o pentecostalismo na esfera da palavra. Nós mantemos o movimento pentecostal na esfera da palavra, que eu chamo aí uma esfera ortodoxa, que não adianta nós termos um movimento pentecostal fora da Bíblia. Não adianta de ter um pentecostalismo a léguas de distância, eu falo naquela linguagem antiga, que era légua, mas é quilômetro hoje. Não adianta de ter um pentecostalismo distante da Bíblia, irmão, que ele vai morrer. Eu vejo muitos movimentos que começam, são carismáticos, sim, e tem até manifestações do Espírito verdadeiras no seu meio. Escute isso. Mas por faltar Bíblia, por faltar palavra, por faltar ortodoxia, palavra, por faltar isso que está aqui, chegar em palavra e chegar no Espírito, por não haver esse casamento dessas duas variantes aqui da equação, que eu vou chamar assim, acaba morrendo. O próprio movimento montanista que eu falei aqui, começou com uma espiritualidade verdadeira. Começou com uma espiritualidade carismática. Os carismas eram exuberantes. Montano foi um homem espiritual, sim, mas faltava essa parte ortodoxa. Faltava essa parte de Bíblia. E quando falta Bíblia, os carismas viram o que o Joseph Leon Swain chama carismatismos. Vira uma doença. Não é mais carisma do Espírito. Se se transforma numa excrescência, num apêndice, se transforma numa coisa até muitas vezes monstruosa. É o que gera as heresias. É o movimento dos Estados Unidos, começou como movimento pentecostal, e depois virou uma seita perigosa, os pegadores de serpente. O cara vai levar uma cascavel para o culto. Porque no livro de Marcos diz que pegarão em serpente, não vão ter coisa nenhuma. Olha só, ele leva a cobra e tem foto do cara com a cascavel zonando pertinho da cara dele. Porque ele acredita que se aquela cobra morder ele, não vai ter nada. Vai nessa. Eu faço como o nordestino, diz, eu quero cegar da gota serena se ele não morrer.
O que é isso? É carismatismo, né? Não é Bíblia, não. Isso é presunção, isso é aberração teológica. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Amém, meus irmãos? Então a gente tem que manter e entender isso, a gente tem que equacionar aquilo que a palavra está dizendo, chegar na palavra e no Espírito, as duas coisas. Se a gente ficar só nessa parte, uma coisa é você ser ortodoxo, outra coisa é você ser um ativista ortodoxo, que você começa a pregar pensando que está pregando ortodoxia, está pregando heresia também. Pega aquele livro, A Heresia da Ortodoxia, da Vida Nova. A heresia da ortodoxia é mostrando como teólogos, filólogos como Bauer, que escreveu um dicionário, tem um dicionário de Bauer, de grego, um dos mais renomados que tem, como filólogo, o Bauer era imbatível. Imbatível. O léxico de Bauer bate em todos os que eu já vi, no de Té, e outros léxicos que você pode ver aí, não vai com dele, o cara era bom. Era um teólogo de uma cultura bíblica extraordinária, um alemão. Mas aí achou que a teologia de Paulo foi influenciada pelos gregos, e que Paulo está pregando a filosofia grega reciclada. Então você vê e começa os desvios. A partir daí, um cara erudito, que tinha um princípio ortodoxo, se torna uma doutrina herética também. Então nós temos que ter cuidado, o que é Bíblia, o que é a palavra de Deus. Tem muita gente pregando aí, que está de volta à Bíblia, movimento, somos uma verdadeira igreja reformada, mas está negando os milagres, carisma do Espírito. Está negando os milagres. Está baseado não na Bíblia, mas em Agostinho de Hipona, que para mim foi um filósofo, foi um teólogo. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa besteira também. Você pega Agostinho de Hipona no 4º século, o que é que ele vai dizer? Os dons do Espírito cessaram com a igreja apostólica. Isso virou dogma da igreja. Virou dogma da igreja, a ponto da igreja católica colocar tipo uma resolução que ela publicou ainda no século V, e vai virar dogma depois, que quem apresentasse sinais, falasse em língua, outros sinais lá, era considerado obra do demônio. Não tinha mais milagre naquele contexto por causa dessa doutrina de Agostinho que influenciou. Então a gente precisa ter cuidado para que a nossa ortodoxia não se torne uma coisa que vai nos asfixiar, nos matar. Temos que estar na Bíblia, mas a Bíblia, essa que a Bíblia mostra, o Espírito, os carismas do Espírito são vigentes, atuam, existem. Se tem coisa falsa, e tem mesmo, a gente sabe disso. Uma vez eu estava na reunião de oração, o irmão disse que você vai ser missionário na África. Eu não tenho mais idade, já passou esse tempo. Né? Ele falou que ia ser missionário na África, está com uns 20 anos disso aí. Eu nunca fui. A África que eu fui, quando eu fui pelo Egito, conheci as pirâmides. Era uma coisa que são excrescências que aparecem, mas não vão invalidar o mover do Espírito que é verdadeiro. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então veja só, diga comigo. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas no poder do Espírito. As duas dimensões têm que ser mantidas, carisma e a palavra. É o que eu chamo aqui a ortodoxia e também chamando aqui os dons carismáticos do Espírito Santo. Nós temos que entender isso. O pentecostalismo, do começo, dos pioneiros, a luta deles foram essa, de manter a igreja dentro da Bíblia. Mas dentro da Bíblia, com a atualidade dos dons espirituais, que a própria Bíblia já previa. A própria Bíblia, o próprio texto já mostra isso. Então isso é importante para nós, estamos no século XXI, porque há um esvaziamento, ora dos carismas, ora da palavra. Nesse livro que eu escrevi, o último pela CPAD, o Carisma Profético, eu falo desse distanciamento e as consequências que ele pode trazer. Há um teólogo reformado chamado James K. Smith, que é o queridinho aí da teologia agora. Ele escreve muito, aquele rapaz escreve bem. Tem um livro dele, Think It Out, Pensando em Língua, se não estou enganado, acho que foi traduzido agora. E eu li esse livro há algum tempo, e ele falou uma coisa interessante. Ele diz que o movimento pentecostal seria mais uma espiritualidade
do que uma doutrina. Seria mais uma espiritualidade. Por quê? Porque era baseado mais nessa tradição oral. Isso em relação a esse pentecostalismo periférico, que eu vou chamar aqui, sem nenhum conceito moral nisso, mas apenas que está fora da ordem histórica do pentecostalismo clássico, ele poderia ser caracterizado, sim, como uma espiritualidade. O que quer dizer isso? Ele não tem um código doutrinário elaborado, como nós pentecostais clássicos temos. Pela manhã, por isso que eu falei dessa parte histórica pela manhã, nós falamos aqui que a Assembleia de Deus produziu o primeiro código doutrinário dela em 1914. A partir de 14, em 16, ele é formalizado, sim, que é conjunto de declarações fundamentais. Esse conjunto de declarações fundamentais, que eram 16 itens, depois em 69, o pastor Alcebiades o traz para o Brasil, e ele se transforma no nosso Cremos. O Raifan fez um comentário, que eu não estou enganado, tem esse livro do Cremos comentado. Aquilo é uma adequação do Cremos, do conjunto de verdades fundamentais, que norteou a Assembleia de Deus até 2017, quando nós elaboramos a declaração de fé das Assembleias de Deus. Eu participei da elaboração. Então, a Assembleia de Deus e a britânica, em 1922 e 24, produziu também o conjunto de verdades fundamentais. Mas eles fizeram uma coisa que os americanos faziam somente posterior, que é o comentário à declaração de fé. Os britânicos comentaram, a gente vai encontrar isso num periódico chamado Redemption Trending, que é Notícias da Redenção. A revista oficial da Assembleia de Deus, foi publicada de 24 até 66, se eu não estou enganado. Eu tenho essas revistas comigo, e quem comentou o Cremos lá, Donald D., Howard Carter e outros comentaristas. Nós depois tivemos o Menzies e o Horton comentando a nossa declaração de fé americana, e aqui no Brasil nós ficamos responsáveis por isso. Então, a Assembleia de Deus, nesse sentido, ela possui código doutrinário, ela possui embasamento teológico. Essa questão de dizer que os pentecostais não têm Bíblia, não tem fundamentação teológica, não tem código doutrinário, é um equívoco, é falta de conhecer a história. Nós temos sim, nós temos esse código doutrinário. Agora, quando você pega essas igrejas mais carismáticas, no sentido lá da explosão de 67 nos Estados Unidos, e você pega o próprio movimento de santidade wesleyano, que vem, é uma confluência de várias vertentes, você vai ter uma espiritualidade nos moldes, como diz o James K. Smith. Mas a generalização não é possível fazer, porque a Assembleia de Deus, ela tem doutrina sim, irmãos. Nós se nós erramos, é por negligência nossa. Mas está lá, e depois disso eu consegui agora em 3 volumes, a teologia sistemática do Ernest Williams. O Ernest Williams é uma coisa interessante. Ele foi o quinto presidente, que lá nos Estados Unidos chama superintendente geral. Aqui é presidente. Foi o 5º presidente da Convenção dos Estados Unidos. E ele produziu uma pérola, que eu chamo pérola, Noziel, que é a teologia sistemática do Ernest Williams. E ele tem uma coisa interessante nele, que ele foi batizado em Azusa. Ele chegou em Los Angeles em 1904, se converte, e é batizado no Espírito Santo pelo ministério de William Seaman. Ele é batizado no Espírito Santo, se torna uma referência, e chega à presidência das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, e a comanda por 20 anos. E ele escreveu uma teologia sistemática. Foi o teólogo sistemático que eu vi mais bater em calvinismo até hoje. A teologia sistemática dele é uma interação com o movimento reformado, porque era muito forte. Mas o Ernest Williams, que vinha da tradição wesleyana, e era arminiano, convicto, que muita gente, a Assembleia de Deus é arminiana. Vale a história, meu querido. Vai conhecer a história para saber de onde é que vem o arminianismo, o que é isso mesmo. Eu não tenho problema com isso. Eu sou arminiano assumido, graças a Deus, sem desprezar nenhum, interajo com todos os colegas. Me formei em seminário de educação histórica, até reformado. Meu bacharelado que eu fiz em 88 a 2005 foi num seminário batista, dos batistas, que tem uma tradição também arminiana. Pouca gente sabe disso, mas essa é a verdade histórica, porque eles adotaram em 1916 aqui no Brasil a Confissão de Fé de New Hampshire, que é de 1833,
E a confissão de New Hampshire, ela é totalmente influenciada pelo arminianismo. E os batistas brasileiros são arminianos de 4 pontos. Pastor, está falando uma linguagem aí meio difícil de entender, mas é isso mesmo, né? São arminianos de 4 pontos, e nós que viemos também dessa tradição. Então não tem nenhum problema, isso é um estudo à parte. No meu livro que eu estou lançando aí, que eu falei aqui pela manhã, que é a glossolalia, ou glossolalia e a formação das Assembleias de Deus, eu falei só na primeira parte de manhã, um resumo, porque tem a segunda parte. A segunda parte é maior do que a primeira, que é sobre a soteriologia da Assembleia de Deus, desde os troncos até como ela vai se formatar, como é que ela chegou. Por que nós cremos dessa forma? Por que há essa proximidade dos batistas na nossa forma de crer? Por que muitos pentecostais do começo foram batistas? Eles viram a similaridade entre as suas crenças. A gente vai encontrar isso nos códigos quando a gente vai ler. Então eu coloquei isso num livro lá. Mas eu estou mostrando para você que nós temos uma tradição de doutrina bíblica. Então, meus queridos, nós não podemos ser ou aceitar a acusação que tem por aí afora, que a Assembleia de Deus não tem doutrina, não tem Bíblia. Tem, meu irmão, tem Bíblia, e Bíblia para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Nós cremos nesta palavra, defendemos esta palavra, acreditamos no poder dela, e nós fazemos essa configuração que está aqui, a gente vê ela de uma maneira ideal, porque Paulo diz, tem que ter Bíblia, tem que ter palavra, mas tem que ter carisma também, tem que ter dom espiritual, tem que ter dons espirituais. O nosso ministério, se ele puder ser explicado de forma racional, nós estamos perdidos. Só de forma racional. Não é que nós somos fideístas, não é que nós somos, negamos a verdade, ou um pietismo depois que ignorava muita coisa. Não, nós acreditamos sim, que a Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos nela e cremos na atualidade dos dons espirituais. Devemos buscar os dons espirituais. Você está entendendo o que eu estou falando, meus irmãos? O que está escrito aqui? Carisma e palavra. Nós tivemos até agora uma nota que foi elaborada pela Assembleia de Deus, que eu fiz parte também da elaboração daquela nota, que é sobre uma construção de uma hermenêutica pentecostal. E foi publicado nos periódicos da nossa publicadora. Eu apenas divergi do grupo num sentido, mas era questão mais de nomenclatura. Aí eu assinei o documento. Mas eu entendia mais como uma perspectiva pentecostal a hermenêutica. Porque eu vejo a hermenêutica como uma ciência, porque ela tem princípios que são universais. Não é de um grupo, não é dos batistas, não é dos pentecostais. Os princípios, como nós usamos ela, que pode ser diferente. Mas isso é só uma questão de nomenclatura que a gente chegou à conclusão. Mas o cerne da coisa é que a Assembleia de Deus, ela tem uma doutrina construída, bem construída, exegeticamente. Então, o nosso movimento pentecostal não é para ter, não é para estar com, vamos dizer, se sentir envergonhado, não é para se sentir intimidado. Não, meus irmãos, se a gente conhecer a nossa doutrina, a nossa palavra, essa doutrina, a doutrina que representa aquilo que está na palavra de Deus. Eu não tenho dúvida disso. E nós devemos acreditar nisso. É a primeira coisa. Vamos para frente? Eu vou ver se eu vou. O pastor falou até, acho que 1 hora, eu vou até 1 hora, até 4h40, por aí, né? Vamos lá. 4h30, 4h40. Outra coisa, deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos ver outra coisa interessante. Eu falei aqui dessa conciliação entre ortodoxia e manifestações carismáticas. Mantenha o pentecostalismo que você prega dentro da Bíblia. Mantenha isso. Olha, eu sou pastor, já disse aqui pela manhã, há mais de 20 anos. Nas Assembleias de Deus, onde eu aceitei Jesus, em 1983, eu vou fazer 40 de Assembleia de Deus. Então já vi de tudo, você imaginar. Praticamente de tudo. Então já vi dons se manifestar, vi dom de profecia, já vi as manifestações espirituais. O que nós precisamos é manter o nosso Pentecostes dentro da Bíblia. Nós não podemos fazer como muitos movimentos fazem. Eu participei de uma reunião que tinha um movimento que estava
em ebulição e estava gerando problema doutrinário, foi chamado a uma comissão, e o autor, o pastor, ele chegou a dizer, irmão, nós já estamos além da Bíblia. Quando a pessoa está além da Bíblia, ele tem um problema sério. Porque a Bíblia não pode deixar de ser o nosso padrão, que vai mensurar a nossa convicção, a nossa fé. Nós precisamos acreditar sim e nos medir pela palavra, né, meus irmãos? Então a palavra de Deus, eu tenho muito cuidado. Às vezes eu disse para uma jovem que ela sempre falava, tinha sempre uma revelação para me tratar, para me trazer. Eu vi que era uma coisa que eu precisava, não havia má intenção dela, má formação. E eu fui orientar, a gente não vai matar a pessoa assim. Outra jovem que eu orientei na igreja que eu pastoreei, a jovem era chamada a profeta da igreja, a profetinha. E eu vi que era mais muito excesso que tinha. O que eu fui instruindo aquela jovem até ela chegar ao equilíbrio. Dei literatura para ela, sentei com ela, mostrei a palavra, né, mas mostrando o lado que as obras do Espírito acontecem. A gente vai ensinando e os dons vão se mantendo na igreja. Eu já tenho pregado em Água Branca, isso aconteceu várias vezes. Deus levantou irmã em línguas ou em profecia. Muitas vezes eu mesmo desço do púlpito e boto o microfone na boca dela para ela falar. Porque eu quero ouvir que a igreja, eu quero ter a certeza que a igreja está ouvindo, para ser edificada. E muitas vezes Deus tem me dado entendimento para também trazer uma interpretação para confirmar aquilo ali. Então os dons precisam estar em vigor na igreja. Os dons precisam operar na igreja. Não é porque alguém está mal informado sobre os dons que nós vamos deixar de tolher ou acabar os dons, apagar, como diz a Bíblia, viu, meus irmãos? Então, é por aí que a coisa precisa acontecer. Outra coisa que ele diz aí, mantenha sua Bíblia no versículo 6, a Bíblia aberta, o que ele diz aí? Ele diz com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação aí é tribulação mesmo, tríplice no grego, né? Que quer dizer sofrimento, tribulação, quer dizer, é coisa que vai incomodar você. O que eu coloquei aqui? Se o pentecostalismo tem de se manter dentro da ortodoxia e dentro do mover do Espírito, ele também precisa o quê? Deixa que eu coloquei aqui, manter uma cultura ou uma mentalidade sacrificial. Isso caracterizou os cristãos primitivos, se doarem, se sacrificarem. E nós precisamos, como pentecostais, saber que os nossos pioneiros, eles tinham essa cultura de se darem, de se doarem, de se sacrificarem. O que quer dizer isso? Serviço. Pentecostalismo é serviço. Pentecostalismo está com aquela visão na obra, no reino de Deus, e estava disposto a pagar o preço por isso. Não importava, meu Deus, eu fiquei imaginando, o Charles Parra, ele tinha certos limites. Ele pensava que toda língua espiritual era xenolalia, que é falar nas línguas das nações. Ele achava que quando você falava línguas, sempre era uma língua inteligível que alguém conhecia. E os primeiros missionários absorveram essa visão dele, e o Simon também. O Niewerk Posten traz relatos de missionários das assembleias, nem nessa Assembleia de Deus, do pentecostalismo ainda, no começo, na Índia, que foram para lá sem fazer missiologia, sem estudar língua, o mandarim da China e outros lugares, na Índia, diversos dialetos foram para lá, achando que quando abrisse a boca para pregar, que falassem língua, estariam falando na língua daquele povo. Isso provocou uma frustração terrível. Muitos voltaram decepcionados. E o Niewerk Posten desceu a ripa nos pentecostais, dizendo isso, não é? Inclusive, eles citam lá o exemplo do Anders Johnson. O Anders Johnson é interessante, era um batista sueco, esquecido pela historiografia, diga-se de passagem. Eu vi alguém, a referência dele no pentecostalismo sueco, nas obras em sueco, mas no Brasil, parece que eu vi um autor que fez uma tese de bacharelado, coisa assim, tocou no nome dele de leve,
Mas o Ander Johnson foi um batista sueco que estava em Chicago, no período da explosão do pentecostalismo. Ele foi batizado no Espírito Santo e falava 13 línguas estranhas diferentes. Ele era capaz, dizendo cima, que ele falava até árabe. Outros dizem que ele falava hebraico também. E ele foi ser missionário na China. Né? E o Ander Johnson leva o pentecostalismo em novembro de 1906 para a cidade de Covidé, na Suécia. E influencia Carl Reiden, influencia Björk, influencia John Ongeman, pilares do pentecostalismo batista sueco na Suécia. Então, esse homem era um homem carismático. E como eles, tinha muitos que falavam em mistérios, e achavam que os mistérios seriam entendidos. Depois nós pentecostais, lendo a Bíblia, vamos ver que as línguas são as mesmas, a natureza é as mesmas, mas muda o propósito. Tem as línguas que ninguém sabe o que é. Paulo diz que fala em línguas, fala a Deus, visto que ninguém entende, e no Espírito fala mistérios. Se Deus não der interpretação, ninguém vai entender. Se o Espírito de Deus não trazer a revelação dessa língua, ninguém vai entender. Então existem línguas espirituais, como existem línguas vivas. Deus pode usar qualquer um dos irmãos para falar numa língua viva aqui. Numa língua que nós não temos conhecimento, uma língua de outra nação, né, e alguém entender. Mas ele pode falar numa língua aqui que não tem linguista no mundo que vai saber. Se Deus não der, o Espírito não trazer a interpretação. Você está entendendo isso, irmãos? Então, os primeiros pentecostais não sabiam dessa diferenciação, dessa coisa, e tiveram dificuldades. Né? Então, e se sacrificavam por isso. Mas iam a si mesmo, eles fizeram, foi dado o relato aqui pelo Luiz, Luiz foi muito feliz na pregação dele, na abertura do trabalho, onde ele falou exatamente isso, que os pentecostais, irmão, em 10 anos, eles já tinham se espalhado no mundo todo, essa cultura de sacrificar pela obra de Deus, estava no sangue deles. Então eles explodiram. Você vê que o Gunavim que vem para cá, hoje eu respeito muito a academia, eu tenho uma formação acadêmica, eu trabalho com academia, eu falo academia e universidades. Mas a gente vê muitos pesquisadores tentando dissecar, tentando tirar o sobrenatural do pentecostalismo. Isso é bobagem, não vai conseguir não. Não vai dar, meu irmão. Não vai dar porque o Espírito está dentro do pentecostalismo. Se eu tirar os milagres, o que Deus fez, tentar naturalizar, que o Gunavim veio para cá, porque já tinha um mapeamento, já sabia que o Pará tinha a exploração da borracha, há uma esperteza, uma malandragem na coisa, que eles querem passar para nós. Eu acredito piamente no testemunho dos missionários. Eu tenho um testemunho do missionário Gunavingre que não sabia, né, o que era o Pará. Eu tenho um testemunho do Daniel Berg, que inclusive deu entrevista em rádios no Brasil, nos anos, acho que 60, mas está gravado, que não sabia. Eu tenho um testemunho, é mais ou menos dessa data, né, Refrão? Eu tenho um testemunho do filho do Adolfo Dinho, Gedeon Eudin, que tinha 11 anos quando o pai dele falou, cantou na língua portuguesa que o Luiz fez referência aqui, que são eventos sobrenaturais. Aí eu vou desqualificar isso porque o Gunavim morava perto de uma borracharia e a borracha é feita no Amazonas. Tem rumo um negócio dele? Eu não posso desacreditar no testemunho do Espírito da vida desses homens. Então eu fiz um trabalho de pesquisa procurando resgatar isso. Né? Procurando resgatar isso, que aquele testemunho que os irmãos davam eram testemunhos verídicos, como está no Pionhares, que eu mostrei aqui no Diário do Pioneiro. E o que vai mostrar que aquilo é verdade é o que aconteceu aqui no solo brasileiro. Queridos, o que Deus fez através desses dois homens, de eventos sobrenaturais, não tem explicação. Não tem explicação. O tamanho das Assembleias de Deus, o que Deus fez, através de restauração, de libertação, de cura, se multiplica, ninguém pode negar. O que Deus faz. Eu poderia contar testemunho pessoal aqui, de coisas que fez na minha vida, no meu ministério. Mas eu não vou falar isso, porque eu sei que os pastores têm experiência até maior do que a minha. Então, o pentecostalismo tinha essa mentalidade sacrificial e se lançava. A gente tem que aprender isso. Hoje nós temos uma dificuldade, eu vou falar como convencional. Para transferir um pastor hoje, pelo menos na convenção piauiense, não é fácil não. Eu sou um superintendente que comando ali mais ou menos 20 pastores.
E um pastor de uma região, de outro lugar, queria vir para a nossa regional. E eu disse, irmão, nós temos aqui dois campos, dois pastores querem permutar. Se você quiser vir, eles me mandem o dado aí do campo. Primeiro dado, quanto é que rende? Aí eu mandei para ele mandou a resposta, pastor, é incompatível. É incompatível com o que eu ganho aqui. Aqui é pequeno, mas eu morro dos meus 7, 8 mil. E aí só está dando 3.400, 3.500, é incompatível. Aí é como o pastor Nestor contava a história, Raifrando, de um irmão que queria ser transferido para um campo. E ele ia substituir um veterano que ia se jubilar. E ele fez o trabalho de bastidores. Eu sou candidato para lugar tal. E ele convenceu que ele seria o candidato ideal para lá. Aí o veterano foi se despedir no microfone, pegou o microfone e disse, meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, graças a Deus eu cumpri minha missão no campo tal, os irmãos sabem, mas é um lugar pequeno, os irmãos sabem que lá tem muita muriçoca, mosquito, a água é barrenta, eu passei esse tempo todo lá com dor nos rins, mas Deus me deu vitória. Irmão, lá o carro entra uma vez por semana. E fica atolado 2, 3 dias, para a gente tirar aquele carro, é uma dificuldade. Mas Deus me deu vitória, meu irmão. Nós estamos aqui vivos. Lá não tem supermercado, não tem mercado, tem uma quitandinha, uma bodeguinha, tem uns 3, 4 litros de cachaça, algumas coisinhas para vender. Mas Deus me manteve vivo, irmão. Estou aqui, vivo. Estou me jubilando, graças a Deus. E o cabra lá escutando, de trás do banco já, com os olhos arregalados. Aí o pastor Nestor disse que um amigo dele chegou para ele e disse, rapaz, não dá cair para esse câmbio. Ele disse, rapaz, o diabo é quem vai. É uma coisa que a gente ri, mas é uma coisa que a gente tem que avaliar, irmãos. Hoje, um pastor presidente para fazer uma transferência é uma dificuldade. Eu estou falando isso como convencional. Para mudar um pastor de uma igreja, se não for para uma maior, mais robusta financeiramente, meu irmão, o pau quebra. No nordestino diz assim, uma vez o pastor Nestor foi transferir um pastor, que ele era muito duro mesmo, ele é a autoridade que ele é de uma geração que não existe mais, ainda tem poucos como presidente, exercício, né? Mas ele chamou o obreiro e disse, você vai para lugar tal, a gente que vai nos ajudar, é o candidato que que daria para nos ajudar. E o obreiro disse eu estava na reunião com a mesa diretora, ele disse, não vou. Aí eles bota a sua credencial em cima da mesa, que a partir de agora não é mais obreiro da convenção do Piauí. Aí o obreiro saiu, e diga, ele foi embora mesmo. Porque lá vem ele, ai meu Deus, meu pastor, me perdoe. E até para a lua se mandasse agora. Queridos, eu sei que Deus trabalha. Mas o primeiro campo que eu fui mais a minha esposa, aí eu conto para edificar os mais jovens. Nós fomos para uma cidade pequena, 7 mil habitantes, fomos abençoados, um ministério maravilhoso ali, os irmãos, amamos os irmãos. Lá me marcou, o Antônio Zé esteve lá comigo, me marcou. Mas quando nós fomos para lá, minha esposa é dentista formada pela Universidade Federal, tinha um consultório, trabalhava com outra colega, e quando nós fomos para lá, ela encaixotou esse consultório, e nós colocamos na casa da minha irmã, ainda hoje está na casa da minha irmã encaixotado, nunca mais saiu de lá. E quando ela chegou lá, o Bel esteve lá comigo e pregou lá. Mandou o missionário, trabalhou comigo. O secretário de saúde se formou com ela. Foi uma coincidência, ninguém sabia. Quando o secretário de saúde viu ela, disse, rapaz, eu me formei com a Regina, eu quero que ela trabalhe aqui na prefeitura. Né, como dentista, só tantos dias na semana. E um salário tentador. Falei para ela, né, vamos orar. E ela disse, não, Deus nos chamou para essa obra aqui, nós vamos fazer só a obra de Deus. E assim nós estamos tocando a vida, já está com mais de 20 anos, 10 anos em Água Branca, fazendo a obra de Deus. E com a vocação acesa, vivo para a glória de Deus, irmãos. Então a gente precisa essa mentalidade. Eu trabalhei na Federal 12 anos, né? E Deus me tirou de lá, para trabalhar na obra dele. Nos federais eu aprendi a disciplina,
Eu até disse para o pastor Nestor, acho que os federais têm um princípio de disciplina ética até mais forte do que nós. Se um policial chegar fora do horário e não explicar, vai responder sindicância. Vai responder processo, né, na CCJ que tem lá. Era uma coisa impressionante. Os federais é a única instituição que tem um órgão para fiscalizar eles dentro dele mesmo, porque eles mantêm isso mesmo. Né? Então é uma instituição respeitadíssima. Dou graças a Deus ter trabalhado lá, né, com os colegas, que muitos ainda conhecem. Mas deixa eu ir para frente, porque senão nós vamos passar do tempo aqui. Né? Olha só, meus irmãos. O que ele diz aí no versículo 6? Você está com a Bíblia aberta? Leia para mim ouvir. Eu queria ouvir a voz de vocês. Versículo 6. Amém. Escute só. Ele falou aí, tribulação, mas com quê? Alegria, gozo do Espírito Santo. O que ele quer dizer aqui? Que o pentecostalismo deve ser festivo também. O pentecostalismo, ele deve mostrar a exuberância da fé. O Menzies, ele diz uma coisa interessante do movimento pentecostal, que ele chama entusiasmo. Ele é um movimento entusiástico. Ele tinha entusiasmo, os crentes eram festivos, alegres. Por quê? Porque eles sabiam em quem tinham crido e o que haviam recebido. Então, nossa igreja é uma igreja alegre mesmo, e deve ser. Ninguém precisa inventar nada. Agora a gente está perdendo isso. Aí vem para cantar o hino da harpa, parece que o irmão morreu e esqueceram de enterrar. Aquela coisa arrastada, chorosa, não é nem chorosa, mas uma coisa assim, morta. Ei, vamos resgatar a liturgia pentecostal. Paulo escreve aos Coríntios 14, 26, ele diz, meus irmãos, o que fazer quando vocês vão se reunir? Cada um tem salmos. Psalmoi no grego quer dizer louvor, adoração. Primeiro começa com adoração. Vamos adorar, vamos louvar, vamos festejar a presença de Deus, a presença do Espírito em nosso meio. E aí o Espírito de Deus vai trabalhar, louvado seja Deus. Você sabia que está um vínculo muito grande entre adoração, louvor e a manifestação dos dons? Pensa em Eliseu. Segundo Reis 3:15, o que diz lá? Eliseu vai profetizar, ele disse, se não fosse pela presença de Josafá, nem olhava para a tua cara. Tinha um rei desviado lá no meio. Ele diz, mas trazei-me o tangedor, o tocador, o arpista. Diz, quando o arpista, o tangedor começou a tocar, o Espírito de Deus veio sobre Eliseu. Meu Deus. Uma música, um ministério de música bem sintonizado, que canta afinado, que tem harmonia, que canta a Bíblia. Ah, meu Deus, o Espírito de Deus vai se manifestar lá. Agora, quando é uma coisa que começa assim, meu irmão, vou cantar para Jesus, já fico desconfiado. Eu sei que já vem marmota no meio. Eu sei que vem pancada. Vem um negócio acima, outro abaixo, um negócio desencontrado, um transplante que é o pé botado na mão. E vem uma coisa, faltou ensaio, faltou dedicação. Uma das coisas que nós pentecostais temos ainda, uma tradição, é da oralidade. A ver, não, eu risco minha Bíblia, eu escrevo. Os pentecostais, aliás, os pregadores antigos, você pega os sermões do Wesley, por exemplo, eram tudo escritos. Pega os sermões do Spurgeon, eram escritos. Você pega o sermão dos primeiros pentecostais, eles escreviam. Não tinha problema nisso. Deus está na palavra, na autoridade da palavra. Eu admiro muito o pastor Elenay Cabral, que foi feita referência a ele. Ele tem todos os sermões dele, ele diz, Gonçalo, estou terminando de compilar meus sermões para publicar. Tem 5 mil esboços que eu vou publicar. Ele estava trabalhando, a filha dele estava trabalhando nesse texto. Mas uma coisa que eu admiro nele é que ele escreve tudo e ele prega que você nem percebe que ele está lendo. É uma coisa impressionante, mas aquilo dá uma autoridade e não diz coisa que não é para dizer. Às vezes você fala coisas que não é que você vai engessar a sua mensagem, mas você precisa ter um norte para a sua pregação. Ter um norte para a sua pregação. Então isso é importante, por isso nós falamos sermão expositivo aqui. Olha só, tem que ser festivo sim. O que ele diz no versículo 7? De sorte que vos tornaste modelo. No original, se eu não estou enganado, eu li esse texto no texto original, é tipos, que é modelo, significa modelo. Né? O Zé está me confirmando, obrigado.
o que Paulo está dizendo? Essa igreja era uma igreja padrão, era um paradigma, era um modelo para as demais comunidades. Não quer dizer que era perfeita. Isso traz-nos aqui, que eu coloquei, que nós pentecostais devemos manter o padrão. O próprio padrão do que o movimento surgiu. Nós tivemos grandes mestres, que eu falei aqui, e devemos manter esse padrão. Aquilo que foi falado já, pelo nosso querido pastor Luiz, estou fazendo referência a ele, o que será a nossa geração no futuro, se a gente não manter esse padrão que nós herdamos dos pioneiros. Viu, meus irmãos? É uma coisa para a gente pensar. Então, um desafio muito grande. O outro desafio está no versículo 8, eu vou ler, o que diz aqui. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não somente na Macedônia, mas na Acaia, e também em toda parte se divulgou a vossa fé. Olha só, em toda parte se divulgou a vossa fé. Quer dizer, um movimento aqui missional. A igreja de Tessalônica era missional. Ela tinha visão de missão, uma igreja que via longe, que via fora. E isso caracterizou os pentecostais. Um movimento missionário, onde tinha alma, tinha pessoas, tinha vidas. Eles estavam lá. Eles iam, não queriam nem saber. Eles faziam um esforço tremendo. E nós devemos manter esta visão de alcançar. Hoje as redes sociais, ela tem um alcance fora, vamos dizer assim, a gente está por entender ainda o tamanho da importância que isso significa, que nós devemos explorar também. Eu escrevi uma revista que está trabalhando esse tema aí das mídias sociais também. Então a gente precisa ver o potencial e manter nas Assembleias de Deus, no movimento pentecostal, esse padrão. O que mais? Vamos para frente. Versículo de número 8 ainda, diz uma coisa interessante aqui, queridos. Que ele diz aqui, é que, além dessa igreja, em todo lugar ser divulgada a fé dela ser um tipo, um modelo, ele diz assim, não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Eu acho isso bem interessante. Ele diz aqui, não precisa acrescentar nada. Por quê? Porque há um pentecostalismo, hoje eu quero trazer uma lição daqui, que está cheio de penduricalhos. Está cheio de enfeites. O Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, o Marte alemão que morreu no nazismo, ele diz uma coisa no livro dele, ele diz assim, o cristianismo não é para ter enfeites. O que é enfeites que ele chama? Você começa a agregar coisa à sua fé. Você bota uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aquilo vai se tornando acessórios, muitas vezes desnecessários, muitas vezes são até tradições, que tornam o movimento pesado, tornam o movimento difícil de se levar. Então a gente precisa saber que a essência que nós temos é a palavra. A palavra de Deus é a essência do nosso ministério. Se nós pegarmos a palavra e a partir dela ministrarmos essa palavra, as outras coisas, alguma coisa que a gente use para ilustrar, para ajudar o entendimento, é bem-vinda. Mas se você acrescenta práticas, como hoje nós vemos nesse pentecostalismo, que eu chamo aí mais periférico, você acaba juntando coisa, por exemplo, práticas judaizantes na igreja. Práticas judaizantes. Coisas que são de uma cultura já que não era adequada já nos dias de Paulo, para a prática da igreja. E tem igrejas hoje que tem a Arca da Aliança. E um dia eu estava vendo na TV, o cidadão estava numa campanha, e um arco bem grande dentro da igreja. Ele dizia que ele era o portão da chave de Davi. E o cara ia cantando palavra de ordem. E o que ia passando ali, quando saísse do outro lado, estava abençoado. Eu tenho um irmão em Cristo, que ele disse que foi numa dessas igrejas neopentecostais, eu não sei crente, mas tem uma facilidade para ir para esse tipo de trabalho. E ele foi lá porque disse que o negócio lá estava raso, o milagre lá estava raso. E ele foi lá, meus irmãos. Chegou lá, o cara disse assim para ele, olha, você faz assim.
Você der um pulo, é R$100. Você dá 2 pulos, é 200. E aí vê se Deus não vai te abençoar. E ele saiu de lá liso, raparam tudo que ele tinha. Para criar vergonha. Que na Assembleia de Deus vai brigar com o pastor, vai chamar o pastor de mercenário. Aí vai chamar o pastor só fala em dízimo. Está entendendo? E aí vai para a igreja pentecostal, rapam tudo. Do balão. Esse é mais pesado ainda, né? Só o balão estourar aí. É 500. Irmãos, eu acredito o seguinte. Pregue a Bíblia, a palavra de Deus. Eu vi o Valdir Bícego, de saudosa memória, pregar em Belém em 91. Naquela convenção que teve lá. A Fran estava lá também. Ele pregou, meu irmão. Ele diz, meus irmãos, a gente precisa pregar a Bíblia, só a Bíblia. Ele deu vários exemplos, me lembro um exemplo que ele falou, de um pessoal que foi acabar um culto, o irmão só tinha lido o Evangelho de Mateus. Uma passagem bíblica lá, o Espírito de Deus tomou aqueles irmãos. E a maioria daquele pessoal que foi acabar o culto se converteram. Por conta da influência da palavra. Então a gente precisa estar com essa Bíblia e pregar essa Bíblia para a glória de Deus. Nós não podemos colocar penduricalhos. Não dá certo. Não dá certo. Eu ouvi um irmão dizendo que um colega colocou uma lei dura, porque tinha que ter. Tudo bem, tudo tem que ser com ordem, decência e disciplina. Mas ele disse assim: eu tenho uma reunião de oração, começa 5h30 da manhã. Quem não chegar nesse horário, não entra. E pela uma sorte aí do destino, um azar, o líder, irmão, chegou atrasado. Ele não entrou, acabou a reunião, não teve mais. Que era a ordem dele que ele tinha dito. Acabou. A gente precisa ter prudência, né? Olha só, deixa eu meditar mais uma coisa aqui interessante. Versículo 9, alguém lê para mim? Já que nós estamos vendo aqui esse texto. Muito bem, deixaste os ídolos, né? Olha, nós temos que evitar um pentecostalismo que eu chamo paganizado. Nós não podemos paganizar o nosso pentecostalismo. Um paganismo no meio do movimento evangélico, eu não tenho dúvida que sim, no movimento evangélico, vamos dizer, de uma forma geral, há uma paganização de algumas práticas, de algumas formas de crer, que a gente vê isso, e é um terreno fértil para muita gente, essa forma de sair do modelo bíblico e se tornar um modelo mais paganizado, que eu chamo aqui, porque era mais uma cultura pagã. Então nós temos que ter cuidado, como assembleanos que somos, para mantermos a Bíblia como nosso aferidor sempre. Isso não é exagero, não é bibliolatria, é um apego às Escrituras, para nos medir, porque se nós sairmos da Bíblia, nós vamos ter movimentos que a gente viu, que, por exemplo, tem uma seita em São Paulo, eu não vou nem citar o nome hoje, mas eu tenho na literatura apologética, que lá só se fala no culto, se for por inspiração de uma das líderes que já morreu há muitos anos. Eu tenho um livro, eu não quero aqui falar num tom de crítica, mas a Bíblia diz para a gente julgar todas as coisas. Eu li o livro, ganhei o livro promete ser revelação das coisas ocultas, muitas delas não reveladas no próprio texto bíblico. E eu fui ver o livro, eles dizem que Paulo está dando instrução naquele livro. E seria Paulo apóstolo que estaria falando ali. Eu fui ler, encontrei Paulo dando bênção apostólica. Aí eu comecei a ler a bênção apostólica. Aí a bênção apostólica lá, que diz lá, a graça do Senhor, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo seja com vós.
Essa é uma bênção assembleiana, mas dentro da Assembleia de Deus. A bênção apostólica que você vê o modelo de Paulo, o que diz lá? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. A bênção que Paulo está dando já na eternidade atualizada, é uma bênção que, na Assembleia de Deus, eu já vi dezenas de bênçãos apostólicas diferentes. Eu já vi bênção apostólica cantada, já vi bênção apostólica de toda forma que você vê. Então, a minha pergunta é, Paulo iria dar uma bênção apostólica que só iria ser conhecida, popularizada hoje, no século, muitos séculos depois? É uma coisa que a gente tem que julgar, né? Não é censurar, é julgar. Pois bem, eu vou falar o versículo 9 e a gente vai encerrar, meus irmãos. Versículo 9, alguém lê para mim, por gentileza? O 9 e o 10, por gentileza. 9 e 10. E como dos ídolos nos converter a Deus, Sim. para servir ao Deus vivo e verdadeiro, E o 10. e esperar dos céus a seu filho, a quem ressuscitou dos mortos. Pronto, Jesus. Muito obrigado. É justo que quer nos livrar da ira. Muito bem, obrigado. O que está falando aí? Aguardar dos céus. O que os crentes primitivos tinham? Visão escatológica. O que o pentecostalismo hoje, vou falar aí num termo fora do padrão assembleiano, o que aconteceu? Esvaziaram a escatologia. Esvaziaram. Nós temos um pentecostalismo hoje, por aí, que não tem mais esperança no céu. Tudo é aqui. Tudo é aqui. Vamos depositar aqui, vamos ganhar aqui, vamos fazer aqui. Isso é um problema seríssimo. Os pentecostais, eles surgiram, deixa eu fazer com a revisãozinha daquilo que nós falamos de manhã. Os pentecostais surgiram, irmãos, uma das principais doutrinas que alavancou o pentecostalismo foi a esperança da vinda de Jesus. D.L. Moody, por exemplo, quando ele esteve com os irmãos de Plymouth, com John Nelson Darby, que foi o fundador, ele despertou para a escatologia, o Moody. E o Moody, que tem uma influência muito grande sobre os batistas suecos, ele colocou no seu coração ganhar o mundo para Cristo, antes da vinda de Jesus. Eles tinham esse desejo de levar o evangelho, porque eles esperavam Jesus na sua geração. Os pentecostais, eles tinham uma expectativa da vida de Jesus enorme. Isso a escatologia marcou. E nós, pentecostais, na Assembleia de Deus, na década de 70, era escatologia de manhã, de tarde e de noite. Era escatologia, era um tema da hora. Não estava errado, não. Era expectativa. Para Deus, o tempo está próximo. Mas hoje nós estamos nos distanciando dessa visão escatológica. Aí estamos virando consumista, materialista, secularizados. Por conta dessa visão de possuir, porque estamos perdendo a visão escatológica. Isso é para a gente meditar. Não é errado você ter bens, não é errado você ter uma casa de campo, vamos dizer assim, mas quando isso se torna a nossa principal motivação, quando isso se torna os bens materiais, se torna aquilo que nos move, nos movimenta, se a nossa vocação for monetarizada, o dinheiro alavancar ela, nós vamos empobrecer espiritualmente, vamos perder a visão do reino. E nós precisamos ter essa visão, não perder a visão da escatologia, aguardar a vinda de Jesus. Agora está todo mundo aí pensando e vendo essa questão da guerra da Ucrânia, e está na ordem do dia. E o negócio está perigoso, por conta da ameaça nuclear que tem aí. A gente sabe disso, que a ameaça nuclear é uma coisa que não interessa a ninguém. Mas, mesmo antes disso, a gente tem que manter a esperança escatológica. Nós temos que manter a esperança que Jesus vai voltar. Que Jesus virá outra vez, de forma corpórea. E não apenas
numa visão, como quer dizer muitos teólogos liberais. Não, ele vem de forma real. Amém, meus irmãos? Quem glorifica o nome de Jesus? Então a escatologia, nós não podemos perder essa marca que marcou aí os primeiros pentecostais, de esperar Jesus, e isso vai nos motivar. Quando nós temos a visão do reino escatológico, nós vamos buscar santificação, nós vamos buscar uma vida disciplinar que marcou os primeiros missionários, né? Nós vamos buscar uma vida de abnegação, nós vamos buscar uma vida de entrega, nós vamos nos doar pela obra de Deus. Isso porque nós acreditamos que Jesus vai voltar. Jesus vai vir outra vez. Então, em linhas gerais, é isso que eu queria falar para os irmãos, desses desafios que a gente enfrenta. E eu falei de uma forma global, porque não é só a igreja do Maranhão. É o pentecostalismo brasileiro e mundial. Nós vivemos, eu digo até que há uma crise, sim, foi falado aqui ontem, que as igrejas históricas da década de 60 tiveram uma influência do pentecostalismo tão grande que elas se pentecostalizaram. Hoje está acontecendo o fenômeno inverso. Muitos estão deixando as fileiras pentecostais. Eu conheço igrejas no meu estado que perdeu dezenas de membros. Né? Eu não vou aqui criar um mito que nós estamos, a igreja está se calvinizando, toda em bloco, tal. Isso não existe, não. Igreja que tem pastor, com convicção de fé, que tem graça, que tem Bíblia, que tem unção, tem conhecimento da palavra, não perde um crente para ninguém. Eu creio assim. Água Branca ninguém perdeu ninguém, pela graça de Deus. Não conheço nenhum. Tinha um irmão que estava bem influenciado pela doutrina, irmão, a fé estava mal orientada. Deixa eu dar aqui a declaração de fé para ti, lê ela, e eu vou te dar uma aula de catecismo pentecostal para ti. Hoje o irmão defende as Assembleias de Deus com unhas e dentes. Virou uma muralha, porque precisava ser orientado. Agora, se a gente deixar essa conversa aí, meu irmão, o cara ele leva no papo. Ele leva na conversa, né? Meus irmãos, eu quero agradecer mais uma vez. Muito grato, pastor, por poder cooperar. Para mim é um privilégio poder cooperar com essa convenção. Com dezenas de obreiros, homens abnegados e chamados, que estão nessa mesma obra que nós fazemos parte, pedindo vossas orações, rogando. Não tem herói no reino espiritual. Eu já estou perto dos 60, estou com 57, mais velho que o Raifran, né? Estou com 57. Então algumas utopias caem. Não é que eu perdi a esperança, eu continuo acreditando e estou mais convicto ainda. Mas algumas coisas a gente começa a ser mais analista. Não é verdade? Então, eu sei que o ministério não tem artista. Eu sei que estrelas caem, elas brilham, mas caem. Por isso precisa de graça de Deus, de oração. A melhor coisa que eu escuto é quando o irmão chega por mim e diz: irmão, estou orando por você. Não tem herói, ninguém é páreo para enfrentar Satanás na sua força. Ninguém é. Você enfrenta no sangue do Cordeiro, na graça, na oração, na dependência de Deus. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos e que o Senhor continue abençoando essa convenção e sejam frutíferos e prósperos. Pode agora falar, pastor. Fiquem de pé, irmão, vamos agradecer. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. Vai, é grato ser.